Querido, nessa noite, nós vamos estar falando sobre adversidade versus oportunidade. E sem demora nós vamos estar lendo em Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Mas os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e os filhos de Israel, por causa dos midianitas, se fizeram covas nos montes e cavernas e lugares fortes. Pois quando os de Israel haviam semeado, subiam os midianitas e os amalequitas, e os orientais subiam contra eles. E assentando acampamento contra eles, destruíram os frutos da terra até chegar a Gaza. E não deixavam o que comerem em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem asnos. Porque subiam eles e seus gados, e vinham com suas tendas em grande multidão, como gafanhotos, que não havia número neles, nem em seus camelos, assim vinham à terra para devastá-la. Era, pois, Israel em grande maneira empobrecido pelos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, o qual lhe disse: Assim disse o Senhor Deus: Eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que os afligiam, aos quais expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não obedeceste a minha voz. E veio o anjo do Senhor, e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual era de Joás, a biesrita, e seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para fazê-lo esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor se lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem esforçado. Querido, nós vemos uma situação aqui, a qual o povo de Israel está passando por um momento de desafio, de dificuldade, até mesmo para se alimentar. O povo de Israel enfrentava dificuldade. Mas no versículo 1, diz que há um motivo, há uma razão do povo estar assim. O povo estava em desobediência. O Senhor tinha livrado Israel da mão dos egípcios. Mas o povo de Israel não adorava ao Senhor, não obedecia ao Senhor. E diz a palavra que o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas. Isso durou, querido, um período de 7 anos. Foram 7 anos de tormento. Foram 7 anos que os midianitas assolavam, perturbavam a vida do povo de Israel. E os israelitas, eles viviam nas montanhas escondidos, porque os midianitas sempre iam até eles para estar saqueando. Quando os israelitas eles plantavam e o fruto brotava, os midianitas iam lá e saqueavam, não tendo nem tempo de recolher o alimento. E assim o povo de Israel começou a passar muita dificuldade. Por causa disso, o povo de Israel empobreceu-se e pediu socorro ao Senhor. E diz a palavra que Gideão, filho de Joás, estava vivendo como nós estamos vivendo hoje. Estava vivendo o isolamento. Diz a palavra que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar, lugar preparado
separado para se amassar a uva e ali produzir o vinho. Mas essa foi a estratégia que Gideão teve para poder estar assim, fugindo da sua dificuldade. Essa foi a estratégia que Gideão teve para não perder a sua vida e nem o seu alimento. E diz a palavra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão ouve aquela palavra e começa a analisar tudo o que estava acontecendo. E eu posso conjecturar que Gideão naquele momento podia falar, como muitos estão falando no dia de hoje: como eu posso dizer que o Senhor está comigo, se está dando tudo errado? Como eu posso dizer que o Senhor está comigo, se eu estou vivendo em isolamento? Como eu posso aceitar que o Senhor está comigo, se esse meu parente, esse meu ente querido, esse meu amigo está sendo assolado e está entubado no hospital? Gideão recebe aquela palavra e no seu coração ele começa a pensar assim: eu posso crer. E ele fala com o anjo e diz o seguinte: se o Senhor realmente está comigo, eu quero uma prova. Eu quero ter certeza que o Senhor está comigo. E diz a palavra que Gideão pega um molho de lã, um punhado de lã, e fala: eu vou colocar a lã aqui, e se o Senhor estiver comigo, em volta vai estar tudo molhado no dia seguinte, mas esse molho de lã vai estar seco. E chegada a manhã, Gideão foi lá e pegou aquele molho de lã e viu que realmente tinha acontecido, que em volta estava tudo úmido, molhado, mas aquele novelo de lã, aquele molho de lã estava seco. E eu acredito que ali dentro do coração de Gideão começa a brotar uma esperança. Mas eu acredito que quando ele olha tudo em volta, ele olha para o lagar, ele vê o trigo lá, ele pensa e fala: eu quero uma segunda prova. Eu quero ter certeza que o Senhor está comigo. E diz a palavra que o inverso acontece de um dia para o outro, de uma noite para o dia. No dia seguinte, o molho, o novelo de lã, estava úmido, molhado, e em volta estava tudo seco. Então Gideão começa a entender realmente que Deus está com ele. E diz a palavra que Gideão, ele convoca os homens da redondeza, e ali ele junta 32 mil homens. E assim ele vai falar com o Senhor, e o Senhor fala para ele: Gideão, são muitos homens que tem para essa batalha contra os midianitas. Se vocês ganharem a guerra, Israel vai entender que tinha muita gente, que tinha muito homem, que o exército era forte. E não é esse propósito, não é isso que eu quero. Eu quero que Israel venha entender que sou eu, o Senhor, que estou livrando eles. E diz a palavra que Gideão chega até eles e fala assim, pois o Senhor tinha se orientado: fale com eles, com aqueles que estiverem tremendo de medo, aqueles que estiverem com medo de estar enfrentando a dificuldade, o inimigo, podem ir embora.
E diz a palavra que 22.000 homens de 32.000 foram embora. Meteram o pé. Estavam com medo. Só foram ali para poder ver como é que ia ser esse negócio de guerrear. Mas quando houve aquela palavra de que poderia ir embora se quem tivesse com medo, a Bíblia não narra no capítulo 6 e nem no capítulo 7 de Juízes, mas eu posso imaginar que não houve nem tanta insistência. Aqueles homens imediatamente foram embora, porque não eram homens de guerra. E diz a palavra que ficaram 10.000 homens. E o Senhor fala para Gideão: Gideão, não são com 10.000 não. Ainda tem muito homem aí. O processo seletivo, a peneira do Senhor é mais apurada. E 10.000 seria uma quantidade muito grande. Então o Senhor, Ele manda Gideão orientar esses homens a irem para o rio. E ali naquele momento, aqueles homens iriam estar bebendo água no rio. Porém, aquele que abaixasse a cabeça para estar bebendo água, seriam os que seriam dispensados do exército. E diz a palavra que foram 300 homens que pegaram a água com a mão e levaram até a boca. E ali eles puderam beber a água. Porque o verdadeiro soldado, querido, o homem de batalha, o guerreiro do Senhor, ele não abaixa a cabeça, ele não se distrai, ele está a todo momento observando o que está acontecendo ao seu redor. E diz a palavra que esses 300 homens, eles levaram água até a sua boca. E ali beberam, e o Senhor falou com Gideão: são esses homens que vão estar guerreando contra o inimigo. Essa semana nós tivemos aqui, foi domingo, nós tivemos aqui a carreata. E nós pudemos ver aqui na frente da igreja, aí, andando pelas ruas, um povo valente, um povo forte, que estendia as mãos e declarava palavras de vitória, profetizava sobre casas e lares. E eu creio que muitas coisas aconteceram. Eu creio que muitas coisas aconteceram porque houve um exército. Eu não pude contar e eu não posso dizer para você que foram 300 carros, 300 pessoas. Mas eu posso dizer que os 300 de Gideão estavam domingo nas ruas, profetizando sobre casas e lares, vidas e hospitais. Porque o Senhor não quer ver o seu povo acovardado. O Senhor não quer ver o seu povo sofrendo. O Senhor quer o seu povo se levantando com mão forte e guerreando contra o inimigo. Nós vemos que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, porque ele não estava querendo acabar com o alimento. E nesses dias de isolamento, de quarentena, o que você tem feito para estar se alimentando? Eu digo o alimento espiritual. Todos os dias 7h14 da manhã, a Filadélfia está de pé, está acordada, clamando, orando ao Senhor, pedindo forças, pedindo estratégia, pedindo pelo povo, pedindo pelo enfermo, pedindo para que o Senhor venha enviar recursos, libertar, curar, salvar. O que você tem feito para alimentar o teu espírito? Gideão podia muito bem
estar dando a desculpa, e estar sentado no sofá, e falar que se ele tivesse pegando o trigo, os midianitas iam tomar dele. Ele poderia muito bem entrar na zona de conforto e falar: se eu fizer isso, os midianitas vão vir me saquear, vão vir tomar, eu vou perder. Mas em toda a adversidade, querido, nós temos que ver que sempre há uma oportunidade de nós vencermos e romper. Gideão não se conformou com aquela situação. E nós podemos ver que por 7 anos estava passando dificuldade. E nós não temos 7 anos que estamos passando nessa quarentena, nesse isolamento. Nós não temos 7 meses que estamos passando por esse desafio. Podemos até estipular que estamos passando 7 semanas, querido. Mas será que se ficarmos no sofá, sentado ou deitado na cama, vai resolver o problema? O Senhor nessa noite tem chamado os Gideões para estar levantando, para estar usando, para libertar o povo de Israel, para libertar o seu povo. Gideão, querido, não ficou parado. Ele foi estratégico para sobreviver. E qual a estratégia que você está usando para sobreviver, para estar alimentando a sua vida espiritual? Eu quero te dizer que é durante as crises, querido, que nós desenvolvemos estratégia. E se o inimigo estava achando que a igreja do Senhor ia parar, que a igreja do Senhor ia se isolar nesse momento de caos que a terra está sofrendo, eis que a igreja se levanta, o povo do Senhor se levanta, e através da internet, através de lives, através de carreatas, o povo se levanta e não se conforma. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós podemos ver que existe mais um canal forte para alcançarmos pessoas. E esse canal está sendo usado para você nessa noite, querido. Eu creio que nesse momento, o Espírito Santo está falando ao teu coração, te consolando, te alimentando, gerando em você combustível. E eu tenho certeza que dentro de você, querido, já está sendo gerado a vontade de se levantar desse sofá, de estender as mãos e começar a liberar palavras de vitória, liberar palavras proféticas sobre enfermos, porque o Senhor te escolheu, assim como Ele escolheu Gideão, querido. Nós não podemos ficar parados em meio à crise, porque em meio à crise sempre haverá oportunidade do Senhor estar me usando e te usando. Querido, se é para malhar o trigo no lagar, assim faremos. Se hoje o lagar é a internet, assim faremos. O que nós não podemos é ficar parado e reclamando da adversidade. O que nós não podemos é ficar sentado no sofá, ouvindo notícias ruins e alimentando a nossa mente com coisas ruins, deixando que o nosso coração venha a estar sendo alimentado por notícias perturbadoras. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. Gideão, ele foi ali usado por Deus, mas ele não estava parado. O Senhor encontrou Gideão trabalhando, malhando o trigo no lagar. E nessa noite, o Senhor está falando contigo. E como você está nesse momento? Você está parado? Ou você está se locomovendo em oração, querido?
Ou você está alimentando o teu espírito com a palavra do Senhor? Muitos podem estar desapercebidos nessa noite, mas o Senhor está falando com você nessa noite. Filho, tu tem uma responsabilidade. Assim como Gideão foi responsável por um povo, o Senhor nessa noite fala a ti que tu tem responsabilidade sobre a tua família. Tu tem responsabilidade sobre a tua casa, homem. E o que tu faz nesse momento? Está sentado nesse sofá, reclamando e murmurando de tudo que está acontecendo. E o que você vai fazer? Vai deixar os midianitas virem e destruírem tua casa? Você vai deixar o inimigo vir e destruir a tua casa? Não, querido, se levante nessa noite. Ei! Se levante nessa noite e ouça a voz de Deus, que Ele vai te direcionar, querido. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor, não pare. Não pare, não se conforme. Essa história de Gideão, querido, é uma história de superação. Gideão podia se conformar. Gideão podia falar que já estava cansado, pois eram 7 anos. Mas o Senhor mudou o quadro da história de Gideão e de todo o povo de Israel. Ou nós vencemos nossas limitações, ou elas vão nos abater. Nós vimos aqui que com uma palavra que Gideão falou para o povo, de 32 mil, 22 mil se acovardaram. E eu tenho certeza que nessa noite você não faz parte desses 22 mil. Eu tenho certeza que você não faz parte do 10 mil que não está vigilante. Eu tenho certeza, querido. Nesse momento eu não posso acompanhar quantas pessoas estão nos assistindo pelo canal. Eu não posso dizer que são 100, 200 ou 300. Mas eu quero te dizer nessa noite que você faz parte de um grande exército que se levanta com força, que não se conforma, que não se abala, e nessa noite se levanta com mão forte e estende as suas mãos e declara a palavra de vitória. Vamos adiante, querido. Se é para malhar o trigo no lagar, nós vamos. Eu não sei até quando isso vai, mas eu quero te dizer que o povo do Senhor não vai se conformar. O povo do Senhor não vai ficar parado. O povo do Senhor está atento e está clamando ao Senhor. Meu querido, se você nessa noite se encontra desesperado por algum amigo, algum parente que está acometido desse vírus maldito, que está entubado, que está no hospital, que está com febre, eu quero te dizer nessa noite, não se apavore. O Salmo 46, verso 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor está contigo, filho. O nosso Deus não nos deixará desamparado. Se você nessa noite está olhando para a sua despensa e já não está encontrando alimento, já está vendo que está se findando, e começa a acelerar o seu coração e você começa a ficar desesperado, eu quero falar para você, eu quero lançar uma palavra profética, que Deus não deixará o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor enviará anjos e eles irão alimentar a tua casa, querido. Tu não ficarás desamparado.
não se desespere, porque os midianitas não vão ganhar essa guerra. O inimigo não vai ganhar essa guerra. Querido, eu quero te dizer, quem é Covid-19 perante ao nosso Deus? Quem é esse tal de coronavírus perante ao Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha? Só que eu quero te dizer nessa noite, que Gideão se levantou, chamou os 300 e tocou a trombeta, querido. E nessa noite, eu quero que nesse momento, você venha fechar os seus olhos aí na tua casa. Porque eu quero te dizer que nessa noite, é a noite do basta. É a noite do chega. Não, eu não aceito mais essa situação. Essa enfermidade que está perturbando a minha família, tirando a minha paz, nessa noite ela vai cessar no nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele fez cego enxergar, Ele fez mudo falar, Ele fez paralítico há 38 anos que não andava a andar. E nessa noite, não vai ser diferente. Assim como Ele fez com Lázaro, que estava morto e ressuscitou. Nessa noite, querido, eu te convido, vamos estar juntos, tocando a trombeta e liberando palavras proféticas de cura, de libertação e de salvação.